Trabalhar, ir ao jogo de domingo, ao bar com os amigos, ao show da Taylor Swift, estudar sobre investimento, aprender um novo idioma e planejar a viagem das férias. Você faz tudo e acha que isso é viver. Sabe, volta e meia eu me pego nessa mesma cilada achando que agenda cheia é sinônimo de aproveitar a vida. Mas não é possível, viver não pode significar apenas riscar tarefas que você anota em um caderninho. Eu demorei para entender que existe algo muito mais importante por trás de todo esse caos, algo que sustenta cada um de nós e que, quando você descobre o que é, muda a sua vida. Então agora eu faço a você a pergunta que eu me fiz há meses atrás. Por que você arruma tempo para tudo menos para viver? Desculpa, não posso. Eu não tenho tempo. Sabe, sempre que eu dizia essa frase pra alguém, secretamente eu sentia orgulho de mim. Eu achava que se eu tivesse muitas tarefas a cumprir e que se eu estivesse lutando por um objetivo futuro, as pessoas me levariam a sério. Por mais que na realidade, escondido do resto do mundo, meu tempo fosse gasto com coisas inúteis como, por exemplo, assistir filmes e séries, procrastinar ou rolar eternamente o feed do Instagram. Eu demorei bastante pra finalmente entender que esse falso orgulho em dizer pros outros que a minha vida estava corrida era na verdade uma resposta para mim mesmo. O que eu estava realmente dizendo era: desculpa, vida, mas eu não tenho tempo para você. Eu tentei de tudo, sabe? Chegou um ponto em que eu tava fazendo a mesma coisa que as outras pessoas, indo aos mesmos bares, aos mesmos shows, falando sobre os mesmos assuntos e internamente eu me sentia um estrangeiro. Eu não encontrava alegria em nada disso, mas por alguma razão eu continuava ali, gastando tempo com o que eu não queria e morrendo cada vez mais pra vida. Era como se o tempo tivesse se resumido a uma simples ferramenta para lamentar a minha vida atual e ansiar pela próxima viagem, pelo próximo fim de semana ou pelas próximas férias. E recentemente eu vi um vídeo do John Mayer que serviu como um balde de água fria para as minhas antigas condutas. Never wish for less time. It sounds basic, but let me explain what I mean. Every time you wait for something to be over, you wait for the day to be over, you wait for the week to be over, you wait for that thing you gotta do to be over, you are wishing for less time. You should never wish for less time. Sabe, eu acabei percebendo que se eu utilizava mal o meu tempo era porque eu não entendia exatamente o que significava viver a vida. A ideia que eu tinha sobre isso foi passada para mim e eu nunca tive a oportunidade de me questionar. Será que é assim mesmo? E agora, depois de romper bruscamente com todas as minhas condutas antigas, eu percebo que, pelo menos ao meu ver, o propósito da vida está nas pequenas coisas do cotidiano. Aquelas atividades simples que nós quase não damos atenção, mas que se forem retiradas da nossa vida causam um estrago imensurável. Sabe, atividades como, por exemplo, falar com seus pais no telefone ou tomar uma xícara de café enquanto ouve o canto dos pássaros ou simplesmente sentir o calor do sol no seu rosto. Hoje eu percebo que são essas coisas que fazem com que a vida vale a pena. Coisas que, à primeira vista, parecem bobas e inúteis, mas que, graças a elas, nós conseguimos nos manter sãos e minimamente equilibrados em meio a uma rotina caótica e atribulada. Eu confesso que entender isso fez com que eu me tornasse muito mais atento a tudo que está ao meu redor e, principalmente, fez com que eu desistisse de depositar as minhas esperanças em um acontecimento futuro que desse sentido à minha existência. É como disse a escritora Virginia Woolf: a grande revelação talvez nunca tenha ocorrido. Em vez disso, havia pequenos milagres diários, iluminações, fósforos que acendiam inesperadamente no escuro. Dizem que o tempo é o nosso bem mais precioso, e apesar dessa frase ser batida, ela faz bastante sentido. Afinal de contas, a areia que escorre da ampulheta não pode retornar para o seu lugar inicial. Da mesma forma que as memórias não passam de filmes que reprisam em nossas mentes, no quais tudo que sobrou das experiências foi um cheiro ou um sentimento do que ficou para trás. E eu não tô aqui para te dar a lição de moral e dizer como você deve utilizar o seu tempo. Até porque eu mesmo também não sei como fazer bom uso do meu e volta e meia perco horas e horas nas redes sociais. Mas eu acho que é importante ter em mente que a nossa vida pode acabar literalmente a qualquer momento. Você não sabe quando será a última vez que você verá o sol nascer, quando será o seu último almoço em família ou quando será a última vez que você pisou na areia. Então, para que correr tanto? Para que desejar que um objetivo futuro dê sentido à sua vida? Por que não fazer isso você mesmo aqui e agora? Sabe, cada vez mais eu entendo que nenhum lugar que você queira alcançar justifica o sacrifício do momento presente.
É curioso perceber que a felicidade está muito mais perto da gente do que nós imaginamos, né? Porque se você parar para pensar no que você realmente sente falta nas pessoas que você amava e que já morreram, ou nos momentos da sua infância que não voltam mais, você provavelmente vai perceber que o que te marcou foram as coisas mais simples e singelas. O olhar daquela pessoa, a voz dela, o abraço, às vezes até mesmo as brigas. Eu acho graça nisso tudo porque é incrível a nossa capacidade de ansiar por coisas grandiosas sem sequer perceber que elas jamais nos farão tão felizes quanto os pequenos hábitos. Eu, por exemplo, só agora tenho começado a dar valor de verdade às coisas que são importantes para mim e que sustentam a minha vida. Por isso, eu já não abro mão de tocar um pouco de violão todos os dias, ler um bom livro e estar perto das pessoas que eu amo. Sabe, eu acho que o que eu quero dizer é que no fundo você pode continuar fazendo tudo o que você está fazendo agora. Não existe a necessidade de mudar drasticamente a sua rotina. Mas por outro lado, você definitivamente precisa reconhecer o que te faz bem e nunca abrir mão disso, haja o que houver. Para mim é isso que significa viver. O Bob Dylan disse algo a esse respeito que ressoou muito comigo porque me fez entender que nem toda a pressa do mundo é capaz de me fazer chegar mais rápido aonde eu desejo. Cara, eu me apressei por muito tempo. Eu sinto muito por isso. Durante todo o tempo em que você está se apressando, você não está tão consciente quanto deveria. Você está tentando fazer as coisas acontecerem em vez de simplesmente deixá-las acontecer. Está me entendendo? Sabe, eu acho que, no fim das contas, talvez essa seja a melhor postura. Sempre que você tiver a oportunidade, pare por uns instantes a sua rotina caótica e simplesmente olhe ao redor. Não se esqueça que as impressões mais profundas são causadas pelas menores coisas.